Olá, eu sou o professor Felipe Lopes da Silva, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento da Universidade Federal de Viçosa. Eu venho, por meio deste, apresentar os principais resultados do projeto intitulado Melhoramento Genético de Espécies de Importância Agronômica com Métodos de Fenotipagem e Genotipagem de Larga Escala. Esse projeto ele foi aprovado junto ao CNPq na chamada pública Apoio a Projetos de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação, Bolsas de Mestrado. Esse processo, junto ao CNPq, tem o número 442.326/2020-3. O presente projeto ele tem como objetivo principal fortalecer o programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento da Universidade Federal de Viçosa por meio da concessão de bolsas de mestrado via CNPq. Os bolsistas que foram contemplados com as bolsas estão listados neste slide. Vale ressaltar que os dois últimos bolsistas eles não defenderam a sua dissertação. O primeiro, o bolsista Léo Gustavo Cantoni, ele foi desligado do programa de pós-graduação por exceder o prazo máximo para a defesa. Contudo, esse estudante ele executou o seu projeto de pesquisa. A bolsista Mariana Marques Marcelino, ela abandonou o curso de pós-graduação em Genética e Melhoramento. A seguir, estão apresentados pelos bolsistas os principais resultados oriundos do desenvolvimento do projeto. Bom dia, meu nome é Luiz Fernando Silva Ribeiro. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de mestrado intitulado Análise de imagens espectrais na avaliação e seleção de linhagens de trigo em estágios iniciais de um programa de melhoramento, cujo objetivo foi avaliar a utilização de índices vegetativos e bandas obtidos por imagens aéreas multiespectrais para a seleção indireta de genótipos superiores em trigo, em comparação com o método de seleção tradicional. Os melhores resultados quanto à classificação foram encontrados para os índices MSAB, MCARI e as bandas RGB e NIR no momento do espegamento. Quanto a ganho de seleção, os índices não apresentaram bons resultados, com ganhos bem menores em comparação com os métodos tradicionais. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Viçosa, ao Programa de Genética e Melhoramento e ao Laboratório LAPEA, e agradecimento ao CNPq pelo fornecimento do financiamento para a realização de sua pesquisa. Meu nome é Ana Caroline, este é um breve resumo do trabalho desenvolvido no meu mestrado intitulado Seleção de genótipos de trigo para qualidade e produtividade quando em déficit hídrico. O objetivo principal do estudo foi investigar o desempenho de genótipos de trigo sob condições hídricas normais e em déficit, utilizando características bioquímicas e agronômicas, com foco na seleção dos mais promissores em termos de qualidade nutricional e produtividade de grãos. Dentre os 12 genótipos testados, foram selecionados via índice Emigide os genótipos da Embrapa BRS 254 e BRS 264 e as linhagens elite do programa trigo UFV VI 14950 e VI 14050. Esses genótipos apresentaram um ótimo desempenho para caracteres bioquímicos de produtividade e de ciclo nas 3 análises realizadas. Com esses resultados, foi possível selecionar genótipos promissores para cruzamentos, visando obter trigo com alta qualidade nutricional e de produtividade em regiões de déficit hídrico como o Cerrado brasileiro. Por fim, agradeço ao CNPq pelo apoio fundamental por meio da concessão da bolsa de mestrado que viabilizou esse trabalho. Meu trabalho foi intitulado Potencial Genético de Famílias F24 do programa Trigo, e teve como objetivo avaliar o potencial genético de famílias de trigo, aplicando diferentes índices de seleção, né, e o comparando, vendo qual seria mais eficiente para a população em estudo. E como resultados e conclusões, nós tivemos que a implementação de índice de seleção pode trazer diversos benefícios, né, para o ganho genético, bem como para a seleção para uma determinada característica específica, bem como, né, quando a gente tem várias características e selecionar para todas de uma vez, a utilização de índice de seleção ajuda nesse avanço de seleção, né? E no presente estudo, para a população-alvo, o índice de Smith e Hazel foi o que obteve melhor ganho total. Gostaria de trazer aqui o agradecimento, né, à Genética e Melhoramento, ao UFV, ao Programa Trigo, à CAPES e CNPq pelos fomentos da pesquisa. Olá, o trabalho intitulado Progresso Genético com a Seleção Recorrente no Melhoramento do Porte do Feijão Carioca foi apresentado à Universidade Federal de Viçosa como requisito para obtenção do título de mestre. Os objetivos do trabalho foram estimar o progresso genético em um ciclo de seleção recorrente, com base na avaliação simultânea de linhagem dos ciclos C0 e C1, e estimar o progresso genético em 2 ciclos de seleção recorrente,
com base na avaliação simultânea de famílias dos ciclos C0 e C2. Os resultados obtidos foram que houve ganho na arquitetura, tanto na avaliação das famílias como das linhagens, em ambas as safras avaliadas. Já para o aspecto comercial de grãos, não houve ganho na seca, mas houve ganho no inverno, tanto nas linhagens quanto nas famílias. E para a produtividade de grãos, houve ganhos apenas na safra de inverno nas linhagens. Com isso, conclui-se que houve ganho genético na melhoria da arquitetura do feijoeiro. No entanto, para o aspecto comercial de grãos e para a produtividade, os resultados obtidos foram distintos, dependendo da safra e do material genético avaliado. Com isso, sugere-se que haja a inclusão de novos genitores na população, visando a produtividade e a qualidade dos grãos, e definir melhor estratégias de seleção, de modo que haja ganho também nesses outros dois caracteres de interesse. Os agradecimentos à Universidade Federal de Viçosa, ao Programa de Genético e Melhoramento, ao Programa Feijão e às agências financiadoras, CNPq e CAPES. Boa noite a todos, meu nome é Rafael Paulo da Silva e eu tenho o prazer em apresentar para vocês o trabalho que eu realizei durante o meu mestrado, intitulado Reconhecimento de Padrões e Organização da Diversidade Genética em Excesso de Soja, Glicinimax do Sul do Brasil. O objetivo principal foi caracterizar e estimar o potencial produtivo e a diversidade genética dos genótipos de soja com base em características quantitativas, e nossos resultados mostraram a eficiência das metodologias em referenciar as coleções do estudo, em apontar os genótipos com bom desempenho para as características de interesse ao programa de melhoramento da UniJuí, através do diagrama de Venn, que é uma metodologia prática e simples, mas pouco utilizada nesse meio, e também ratificar a correlação negativa entre proteína e óleo, que no nosso estudo foi de menos 0,7. Gostaria de agradecer às agências de fomento CNPq, CAPES e FAPEMIG, as universidades e os programas de melhoramento pelo suporte e apoio para a minha pesquisa. Olá, meu nome é Thiago e estou aqui para apresentar brevemente sobre a minha dissertação. O objetivo dessa dissertação foi realizar um mapeamento fino do gene RPP6, visando delimitar a localização desse gene a um único gene candidato. Como resultado, nós obtivemos que, através do estudo da herança da resistência, foi possível verificar que essa resistência é governada por um único gene e com dominância completa. Já a análise de cossegregação da resistência com os marcadores moleculares obteve a segregação de 1 para 2 para 1. A análise conjunta dos dados fenotípicos e genotípicos indicou que o gene que confere essa resistência dessa PI não está dentro do intervalo anteriormente descrito como RPP6. Como conclusão, nós podemos falar que a PI apresenta um gene de dominância diferente do RPP6, que confere resistência a esse isolado específico e possivelmente está localizado no cromossomo 18 em posição diferente do RPP1 e RPP4. Estudos adicionais utilizando a estratégia de agrupamento segregantes por meio de sequenciamento genético estão sendo conduzidos para localizar esse gene no genoma da PI. Dessa forma, eu gostaria de fazer o agradecimento ao CNPq pela concessão da bolsa e por todo o apoio à pesquisa nacional. Olá, eu sou o Vitor Sagai e desenvolvi a dissertação de mestrado intitulada Mapeamento de Herdabilidade Regional para a Resposta de Cultivares de Soja Submetidas ao Déficit Hídrico. Esse trabalho teve por objetivo identificar regiões genômicas e, consequentemente, genes que atuam na resposta da soja a situações de estresse hídrico. E, além disso, comparar a eficiência da metodologia de mapeamento de herdabilidade regional com o método de associação via marcas únicas. Como principais resultados, eu destaco a maior eficiência do método de mapeamento de herdabilidade regional em comparação ao método via marcas únicas, o que possibilitou a identificação de genes associados a todas as características avaliadas, que estão destacadas em verde nas figuras. E para finalizar, eu gostaria de deixar meu agradecimento a todas as agências de fomento, em especial ao CNPq pela concessão da minha bolsa de mestrado, mas também gostaria de agradecer ao PPGM da UFV, ao LICAI e ao Programa Soja da UFV. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Léo Gustavo Cantoni. Meu trabalho de mestrado foi sobre associação genômica com a resistência à germinação na pré-colheita em trigo. E como objetivos desse trabalho foi caracterizar essa característica para a germinação, caracterizar fenotipicamente, comparar essas metodologias e talvez a mais importante delas, que é identificar quais são os marcadores associados com a resistência à germinação em pré-colheita através da análise de associação genômica ampla.
E como os principais resultados, a gente encontrou 2 marcadores para o estado do Rio Grande do Sul, no cromossomo 2A, 2D, e também 2 marcadores para o estado do Paraná, no cromossomo 2A e 5B. E esse projeto não poderia ter sido desenvolvido sem a ajuda da UFV, do Programa Trigo e também do CNPq. Muito obrigado. Nesse sentido, o Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pela concessão das bolsas de mestrado.